Alô, gente, canal Tricolaço por aqui. Vamos lá mais uma vez falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Depois de Palmeiras 1, São Paulo 0. São Paulo não perdia há 12 jogos em 2025. A última derrota havia sido exatamente para o Palmeiras, 1-0, gol do Vitor Roque. Só que naquela vez foi aquele pênalti ridículo, o árbitro deu, o Vitor Roque bateu, o Palmeiras manteve o resultado e ganhou e foi para a final do Campeonato Paulista. Dessa vez, não tem o que falar. Dessa vez o Vitor Roque estava fazendo a sua função de centroavante, se antecipou à zaga, aproveitou o rebote do lance do Rafael e mandou para a rede. O Palmeiras ganhou, ponto final. É muito ruim, e como eu disse no título do vídeo, é tudo ruim, porque apesar do São Paulo ter estado invicto até aqui, como era uma invencibilidade baseada em muitos empates, na hora que perdesse ia ficar muito complicado na tabela. E o São Paulo perdeu um jogo, tem gente dizendo que poderia ganhar e tal. Poderia, mas vamos lá. É um clássico. Clássico é difícil, especialmente quando o seu rival tem um time melhor que o seu. Porque você tem que se preparar para brigar no nível de clássico, ou seja, você tem que pensar em vencer o jogo de alguma maneira, mas você tem que tomar cuidados adicionais porque o seu time não é melhor do que o do seu rival. Então, estrategicamente, para o São Paulo, o que foi pensado não foi ruim, não foi errado. Mas é uma estratégia onde você machuca muito pouco o seu adversário. Então, qual é o desenho do São Paulo para o jogo hoje? É de um time que vai para se defender e aproveitar o contra-ataque para tentar ganhar. Justifica porque, naturalmente, como o outro time está em casa, com torcida a favor, ele não pode se resguardar. Ele é obrigado a ir buscar o resultado, porque ele será cobrado se não conseguir. E ao buscar o resultado, ele normalmente vai deixar a sua defesa mais exposta, mais vulnerável, e é aí que o time que escolhe o contra-ataque muitas vezes pode se dar bem. O problema é que, se você escolhe o contra-ataque, mas o executa mal, a sua estratégia é ineficiente. Parte da estratégia tinha alguma eficiência porque o São Paulo se defendeu bem. Mesmo perdendo a partida, o São Paulo soube se defender, senão o Palmeiras teria feito mais gols. Se o Palmeiras fez só um gol e só no final, parte disso é porque, na maior parte do jogo, o São Paulo se defendeu bem. Faltou a outra parte, que era se agredir o adversário em lance de contra-ataque. Isso o São Paulo fez mal, especialmente no primeiro tempo, mesmo tendo um jogador de velocidade, que era o Ferreira, que teve uma atuação bem mediana. Né? Então, não se pode, mais uma vez, culpar o técnico por causa da estratégia que ele escolheu. Ele escolheu a estratégia certa para um time mais fraco que o oponente. Agora, outra coisa que acontece é quando você não tem condição de rebater a estratégia do adversário, mesmo trocando as peças. Estou dizendo isso porque depois de perceber, você vê como o técnico, de novo, não tem culpa. Ao perceber que a sua estratégia com aquelas peças não estavam dando certo, ele fez o que qualquer um que está vendo esse vídeo faria. Que é o quê? Trazer mais um jogador de velocidade e botar um criativo no meio, porque o jogador escolhido para a criação estava muito mal na partida e o São Paulo não tinha avanços contundentes pelo lado direito. Tinha aqueles avanços típicos do Cedric, mas não contundentes pelo lado direito. Do lado esquerdo, além do Ferreira estar muito marcado, ele errou muita coisa que ele tentou. Então você coloca mais um atacante de velocidade para tentar agredir o adversário. Está errada essa estratégia? Não. Foi o que ele fez. Colocou o Ferreira, o Lucas Ferreira,
colocou o Oscar no meio, criativo, mais experiente no lugar do Matheus Alves. E o que aconteceu? 3 coisas aconteceram. O São Paulo não ficou com a bola na maior parte do tempo. Neste momento do jogo, quando o Oscar e o Lucas Ferreira entraram, o São Paulo insistiu em perder a bola para o Palmeiras. E olha que curioso, muitas vezes com o Ferreira querendo driblar 2, 3 no campo de defesa e perdendo a bola. A bola não saía dali, ela não chegava no Oscar. Não chegava no Oscar, não chegava no Ferreirão para a corrida dele pelo lado direito. Aí o São Paulo não tinha o contra-ataque. Em dado momento do jogo, o São Paulo entendeu que não podia mais perder bola, que tinha que manter essa bola sob controle para poder utilizar a velocidade desses jogadores. Ou melhor, do Lucas, né? Com o Oscar sendo criativo. Aí o que aconteceu? O Lucas Ferreira errou quase todos os passes que ele deu e o Oscar não terminou quase nenhuma jogada que ele se propôs a começar. Depois entrou o Luciano no lugar do Ferreirinha, que não entrou mal, na minha opinião, mas entrou com pouca velocidade. O Luciano não tá bem, no geral, e ele tá pesadão, mas ele não entrou mal. Ele brigou pela bola em alguns lances. Ele foi muito mal no único lance muito agudo do segundo tempo, que a bola cai para ele, ele vai bater, perde o tempo e não bate e perde o gol. E que foi a única jogada que o Oscar acertou mesmo. E o Ferreira acertou um cruzamento que foi parar lá do outro lado para o André Silva, que ele acabou não alcançando de cabeça, a zaga tirou. Mas teve lances de perigo ali, só que demorou muito. Né? Se os dois tivessem entrado melhor, o São Paulo talvez tivesse pressionado mais o Palmeiras por ali. Como o Lucas Ferreira entrou muito mal, o Piquerez acabou se prevalecendo sobre ele, porque tem mais qualidade. O normal seria esse corredor empurrar o Piquerez lá para a defesa, impedir que ele participasse de montagens ofensivas do lado do Palmeiras e gerar uma preocupação defensiva ali que tiraria o Palmeiras um pouco do campo de ataque do São Paulo e ofereceria para o São Paulo um pouco mais de risco de chegar ao gol. Então, depois dos 30 minutos, isso até melhorou. Esses jogadores começaram a acertar um pouco mais e o São Paulo fez um pouco mais de pressão. Mas aí, a diferença de um jogo desse está na qualidade dos jogadores. Um acerto, depois de tanta insistência, fez com que o Palmeiras ganhasse o gol. Ganhasse o jogo. O São Paulo poderia ter ganhado o jogo? Poderia. Com essa atuação a partir dos 30 minutos do segundo tempo, poderia, mas é muito pouco dentro de 90. Essa pressão deveria ter sido exercida mais tempo. Ela não foi, porque os jogadores que deveriam fazer essa pressão não entraram com a mesma condição e o elenco, de um modo geral, é inferior. Agora, eu acho que quem entende que o São Paulo não deveria ter entrado com o time completo hoje, inclusive com o Lucas Moura, eu acho que tinha que ter entrado, para ganhar um clássico, não deveria se lamentar hoje com a derrota num clássico para o Palmeiras, que é um resultado normalíssimo, porque está arriscando essa condição e jogando para o São Paulo uma obrigação, que sempre é muito ruim, de ganhar o jogo da semana que vem contra o Grêmio. Eu digo isso, mas aí vai dizer, mas o Grêmio está mal. Uma coisa é você entrar relaxado para jogar contra o Grêmio e ganhar. A outra é você entrar obrigado a vencer. O tipo de pressão é diferente. Por exemplo, é muito mais fácil o São Paulo vencer o Libertad na quarta-feira agora, pela Libertadores da América, do que encontrar dificuldades e empatar o jogo, porque mentalmente o São Paulo na Libertadores tá leve. Ele ganhou 3 partidas. Ele empatou uma, ele não perdeu nenhuma. Ele vai jogar sabendo que ele é senhor do jogo. Contra o Grêmio, o São Paulo é melhor. O São Paulo, o Grêmio ainda está se organizando com o seu novo técnico e tem problemas de elenco. E o São Paulo vai jogar em casa. Só que o São Paulo não jogará leve mentalmente. Ele vai jogar com a obrigação de vencer. Depois ele tem o Mirassol, que teoricamente é mais fácil também, mas sempre com a obrigação de vencer. E depois ele tem o Vasco da Gama, que fecha a participação antes do Mundial. Esses 3 jogos são em casa. Na teoria, os 3 são ganháveis. Fora de casa, o São Paulo tem... Rapaz, eu não me lembro agora.
Tem o Bahia fora. São esses 4, né? Porque é a 8ª rodada, falta a 9ª, 10ª, 11ª, 12ª. Então o São Paulo tem 3 jogos em casa, um fora. O fora de casa é o Bahia, que é muito difícil. Dentro de casa, na ordem, Grêmio, Mirassol e Vasco. Então o São Paulo vai ter Grêmio sábado. Aliás, o São Paulo estará no Morumbis, né? Porque quarta-feira Libertad, sábado Grêmio, aí vai sair para enfrentar o Náutico na Copa do Brasil. Aí, eu não me lembro. Então, aí eu acho que já é o Mirassol, se não me engano. Eu não estou com a tabela aqui. Depois tem Libertadores com Tajeres, Mirassol não, Bahia fora, e Vasco da Gama, que era uma quinta-feira, dia 12 de junho. Aí tem as datas FIFA da seleção brasileira, isso para o campeonato, e o Vasco, dia 12 de junho. Não me lembro a ordem, mas são esses 3 jogos em casa, mais o Bahia. O São Paulo se obriga a ganhar os 3 jogos em casa. Se ganhar do Grêmio, do Mirassol e do Vasco, vai a 12, 15, 18 pontos. Se conseguir empatar com o Bahia, 19 pontos nesses 12 do primeiro turno. Ainda estará numa situação bem complicada, mas melhor do que a situação de 9 pontos agora. Então, eu, por exemplo, achei que tinha que jogar todo mundo, porque eu acho que o São Paulo tinha que ter um pouco mais de qualidade hoje contra o Palmeiras para ter um pouco mais de chance de ganhar um jogo. E ganhar hoje seria a glória suprema. Você iria para 12 pontos, iria pular para a 7ª posição, 6ª posição ali junto com o Bahia, e ia ter jogo em casa semana que vem para tentar subir na tabela. Agora não tem. Então, resumo. Eu não culparia a estratégia, eu não culparia o técnico, porque acho que ele não leu errado. Acho que as pretensões que ele apresentou ao colocar Lucas Ferreira, Oscar e depois Luciano no time no segundo tempo não estão erradas, mas não deu certo. E não deu certo, primeiro, porque é clássico, segundo, porque o rival tem um pouco mais de qualidade, tem mais chance de vencer. É isso. Desanimou, mas não tem mais o que dizer a respeito. Acho que o Rafael não tem culpa no gol, apesar de ter rebatido a bola para o Vitor Roque ali. Se a gente contar o global do jogo, ele não tem culpa. Vou deixar ele com uma nota 6,5. Eu acho que sou o único cara no mundo que acha o Ferrarese estabanado, apesar dele ter jogado bem defensivamente, mas ao se estabanar, ele atrapalha algumas atuações ofensivas da equipe. Então vou dar 6,5 para ele por isso, porque eu acho que hoje ele atrapalhou um pouco. Tem jogo que ele vai muito bem, mas hoje acho que ele fez alguma graça a mais. Defensivamente foi bem, mas 6,5 porque contribuiu mal. Não mal, em alguns momentos, pelo lateral. Juan, partida muito séria mais uma vez, o melhor dos 3 zagueiros, nota 7,5, mas acho que o Arboleda tem que voltar, não é só por uma questão de qualidade, é por ele também se impor, é por ele ter outro tipo de pegada diferente ali, inclusive de liderança. O Alan Franco se virou como pôde, acho que ele deu menos mole hoje, vou dar uma nota 7 para ele. Cedric foi de novo, é aquela história. Joga muito sério, mas jogou abaixo hoje, né? Também muita dificuldade por causa da presença do Piquerez por ali. Leva uma nota 6,5. Marcos Antônio, no que pôde, colaborou. Colaboração muito positiva. Fica com uma nota 7. O Alisson hoje teve momentos ruins. Presente, armou contra-ataque para o Palmeiras, errou alguns passos que ele costuma errar. Vai ficar com uma nota 6. O Matheus Alves foi mal no primeiro tempo e é um jogador que é assim, a gente tem que pesar que ele é saído do sub-20, mas ele está tendo mais dificuldades do que os outros. Eu acho que a gente tem que começar a pensar se ele deve continuar sendo sempre titular, começando as partidas ou não. Hoje eu diria que não. E hoje ele fica com uma nota 5. O Endel
Atuação mediana até se machucar, a gente torce para não ser nada grave. Nota 5 para ele. O Enzo Dias entrou mais firme, mais pesado, contribuiu inclusive com armações ofensivas da equipe. 6,5 para ele. Já dei a nota então do Wendel e do próprio Enzo Dias que entrou no lugar. O André Silva foi preso lá no meio dos zagueiros, dificuldade de fazer pivô, bola pouco chegou nele, quando chegou ele algumas vezes chegou atrasado, atuação de média para baixo, nota 6. E o Ferreira é aquela história, o mais agudo dos atacantes de São Paulo, muitas decisões erradas, teve uma chance clara de gol no primeiro tempo, não vou dizer que ele errou, cabeceou, mas cabeceou, podia ser uma cabeçada mais forte, mais para frente, foi muito para cima. Teve mais chance de entrar na área e bater no gol. Teve uma batida no gol no segundo tempo que o Everton defendeu. Driblou sem necessidade em alguns momentos. Se a gente mexer tudo no liquidificador, dá para dar um 6,5 para ele. Entraram Lucas Ferreira, abaixo da expectativa, nota 5,5. Oscar, tá voltando hoje, então eu acho que não dá para cobrar demais. Errou um pouquinho além do que a gente imaginava, mas acho que tem que dar um desconto porque voltou. De qualquer maneira, 5,5. Luciano ajudou em algumas ações ofensivas, brigou um pouco ali no meio para tentar recuperar algumas bolas, nota 6 para ele. E o Pablo Maia não dá para julgar. Achei que ele entrou muito à vontade, assim, como se tivesse nunca se machucado. Mas entrou tarde também, pouco pôde fazer, mas eu não achei ruim, não. Nota 6 para ele. É isso que fica desse Palmeiras e São Paulo. Agora, São Paulo vai ter que remar. E agora o ganhar virou obrigação. Ficou bem difícil. Mas vamos lá. Valeu, gente. Abraço, até a próxima.